Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que treinou neste começo de semana, já avisando jogos do Fortaleza e em especial o jogo contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz. Colorado que também já traçou um plano para sentir o menor impacto possível em relação à altitude na casa do Bolívar. Quero falar também, gente, sobre os destaques do treino e um jogador que ainda não foi anunciado que já treinou com o time principal. Enquanto isso, no Sub-20, o Grenal, que decide a Copa do Brasil, também terá um reforço de um jogador do plantel principal de Eduardo Cudê. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo já quero pedir aqui na arrancada para vocês aquela força, né? Vocês levam as informações do Inter aqui do canal, e eu sempre peço like no vídeo e te inscreve para não perder absolutamente nada sobre o Colorado, que se reapresentou hoje pela manhã no CT do Parque Gigante, né? O Inter que recebeu folga aí no domingo para aproveitar o Dia dos Pais, jogou no sábado contra o Botafogo e agora tem outros dois desafios, né? Um contra o Fortaleza no próximo sábado, 4 horas, no estádio Beira-Rio, e contra o Bolívar, jogo na terça-feira, lá na altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar, né? Um jogo extremamente importante e decisivo, né, para a temporada do Internacional. O Inter que já traçou um plano, né? A logística colorada para sentir o menor impacto possível deste é um artifício, né, que acaba sendo decisivo para os times bolivianos nas competições continentais. Afinal, eles já estão acostumados a jogar acima do nível do mar, com a velocidade da bola, né, com o impacto físico que isso causa em alguns jogadores. A gente tem históricos, né, momentos, lembro do Anderson lá na altitude de La Paz contra o The Strongest na Libertadores de 2015, né, com tubo de oxigênio. Lembro também de alguns jogadores da seleção brasileira com tubo de oxigênio no vestiário, né, em La Paz, nas eliminatórias da Copa, né. Lembro de jogadores do Flamengo também, em dado momento, em Potosí, que é mais alto ainda, né, que La Paz, com máscaras de oxigênio na beira do campo, né, para recuperar o fôlego. Enfim, a gente sabe, né, que a altitude é um fator decisivo muitas vezes. Então, por isso, o Inter embarca na segunda-feira à tarde para Santa Cruz de la Sierra, que é um município ali próximo de La Paz, cerca de 1h15 de avião, onde não tem altitude, é uma altitude menor que Caxias, por exemplo, e aí não tem o impacto. E no dia do jogo, antes do almoço, o Colorado embarca para La Paz, onde ficará hospedado em um local e vai para o jogo direto depois lá no Hernando Siles. Então essa é a logística para o Inter ter o menor impacto. É o que dizem os especialistas, né? Ou tu vai com muita antecedência, uma semana de antecedência, ou tu vai no menor tempo possível, para que teu corpo já esteja em movimento, né? Por conta da viagem, tu tenha o menor impacto em relação à altitude. Dito isso, Cudê deve preservar alguns jogadores contra o Fortaleza. A maioria dos titulares hoje ficou apenas correndo em torno do gramado no CT do Parque Gigante. E aí alguns nomes treinaram no campo, e a gente pode começar a ter um embasamento do time que vai encarar o Fortaleza, com Estevão, Pedro Henrique, Luiz Adriano, Bruno Henrique, Depena, Johnny, Nico Hernandes, Jean Dias, Gabriel Barros, Igor Gomes e Matheus Dias. Foram os que mais treinaram hoje em relação aos demais. O Rômulo correu no gramado, então ainda não está apto a jogar, mas começa a dar indicativos de que voltará a estar à disposição num curto espaço de tempo. Gabriel Mercado, que está suspenso contra o Fortaleza, e o Campanharo ficaram apenas na academia. Então esse aí não tem previsão de jogar contra o Bolívar. O Rômulo ainda tem uma pequena esperança, mas não é a tendência. O treino também ficou marcado por uma longa conversa, né, do Cudê e seus auxiliares, né, da comissão técnica com um grupo de jogadores. Cerca de meia hora ficaram conversando antes da atividade iniciar de fato. Depois um trabalho leve, né, para os titulares, e o trabalho finalizou com uma atividade, né, de finalizações, né, dos jogadores, todos eles, cruzamentos para trás, e o jogador precisava chegar batendo de primeira para fazer o gol.
Então, o Cudê colocando, né, alguns métodos nesta semana. Muito provavelmente um time misto contra o Fortaleza. Imagino que a maioria dos titulares deve estar relacionado, mas não começam a partida. Algo muito semelhante com o que foi feito contra o Corinthians no empate em 2-2 no Beira-Rio. Beleza? Essa então, né, a previsão de treino para a semana, né? Vamos ver amanhã. Talvez esteja lá no CT do Parque Gigante para trazer mais algumas informações para vocês. Quero dizer que esse vídeo tem a força da Inter Store Beira-Rio, né? Produtos licenciados do Colorado você encontra por lá. Lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, se está pensando em personalizar a camiseta, quer colocar lá 10 do Alan Patrick, 13 do Valência, 20 do Arangues, 27 do Maurício, dá para colocar, ou até mesmo teu próprio nome. Tu pode colocar na tua camiseta oficial do Internacional. Tudo isso você faz com a Inter Store. Eles enviam para todo o Brasil, né, de forma do correio, né, via correio. Então, chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Pra gente continuar a nossa resenha aqui, eu quero falar sobre o Luca. Afinal, ele não treinou hoje com o plantel principal do Inter, porque ele foi liberado para jogar no Sub-20. Amanhã tem Clássico Grenal, no estádio Beira-Rio, pela Copa do Brasil. É um jogo eliminatório e o Luca vai reforçar a equipe do João Miguel. O Inter que quer, vencer por óbvio a Copa do Brasil, mas também vê uma oportunidade de dar ritmo de jogo ao Luca. Ele já jogou, acho que contra o Atlético Mineiro, se não estou enganado, neste ano lá no Sub-20, e o Cudê entende que o Luca, neste momento, está atrás da hierarquia, o que eu acho errado. Ele nos salvou na Libertadores, ele nos salvou em alguns outros momentos, e como prêmio, não só por parte do Mano, mas agora do Cudê, ganhou a reserva como presente. Mas ele vai descer para pegar ritmo de jogo para não ficar parado tanto tempo. Eu nem lembro qual foi o último jogo que o Luca acabou entrando em campo. Acho que foi contra o Cruzeiro, se eu não estou enganado, no empate em 0-0 no Beira-Rio. Então ele joga amanhã, transmissão do Sport TV, a gente vai poder acompanhar o celeiro de Ases, e também acompanhar um pouco, deste garoto que tem tudo para dar certo. Eu boto muita fé no Luca. É bom dizer, que ele desce para jogar o Sub-20 e volta já na quinta-feira. Então ele joga terça, volta na quarta, na verdade, e aí fica integrado ao plantel do Cudê. Ele deve estar no banco de reservas contra o Fortaleza. Não deve descer em definitivo. Ele planeja só que jogue lá e volte para treinar. Como aconteceu com o Alisson, lembram? Em 2014, 13, o Klemer conta muito essa história, que o Alisson, foi um pedido, do Klemer naquele momento, e depois tem um monte de lesão no time de cima, e o Klemer recomenda que o Alisson jogue, por conta de já estar com ritmo de jogo, já estar treinado. Falando em treino, quem treinou também foi Hugo Malo. Essa informação é da revista Colorada, O Hugo postou um stories, de avião no sábado à noite ainda. Não colocou localização, o Inter não confirma, mas a informação é que ele já está treinando no CT do Parque Gigante. O próprio Eduardo Cudê confirmou a contratação do jogador em coletiva após o jogo contra o Flamengo, contra o Botafogo. Então ele já está apto fisicamente a jogar, falta somente anunciar a contratação e aí os trâmites burocráticos que a contratação necessita, fazer visto de trabalho no Brasil, sair no bid da CBF e aí estar apto na lista de relacionados para o jogo da próxima rodada no sábado, 4 da tarde, contra o Fortaleza. O Cudê citou que ele pode ser lateral direito e também zagueiro. O Mercado não joga, no jogo contra a equipe nordestina. Imagino que o Nico Hernandes seja o escolhido para entrar no lugar do Mercado, ficar no Vitão e Nico Hernandes, ou daqui a pouco ele vai botar Nico Hernandes e Igor Gomes como os zagueiros e o Hugo Malo como lateral para preservar o Vitão. Não sei, a gente vai ver no decorrer da semana, mas ele tem chance de estar relacionado na partida já do fim de semana. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não esquece de passar na KTO.com, afinal 2 jogos hoje. Tem Palmeiras e Cruzeiro e Red Bull, Bragantino e Vasco. Eu fiz a minha fezinha, botei vitória dos mandantes hoje. Palmeiras e Red Bull, Bragantino. E na KTO o código COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Voltaram aí os campeonatos pela Europa, Premier League, a La Liga, Campeonato Francês, Campeonato Português, tudo já em andamento e você pode palpitar por lá. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Faz o nosso combinado. Levar as informações, deixa o like e te inscreve. Fui!